Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, né? é o crime perfeito, isso aí é racista. racista. Tem um bando de babaca, né? Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E hoje eu tô aqui com a Zoe Dorei, facilitadora de uma comunicação autêntica. Gostei. Adorou? Zoe, conta tudo pra gente. O que é isso? Explica o que você faz, da onde você tirou isso tudo. Eu acho que para eu começar a explicar o que eu faço, eu queria fazer o que eu faço. Que é só dar uma respirada primeiro e perceber que meu coração tá batendo super rápido. Foi só a gente começar a gravar que de repente eu sinto assim quase como se o ar ficasse um pouquinho mais difícil. Aí eu sinto uma coisa um pouco na minha barriga, assim, um pouco de medo, né? Será que vão gostar de mim? Será que eu vou ser inteligente o suficiente? Né? Será que eu vou ficar nervosa desse jeito e não vou conseguir falar tudo que eu quero falar? Então, como é que eu me acalmo a partir de falar o que eu tô sentindo? Porque se eu escondo, de alguma forma eu crio uma barreira entre eu e você, onde eu começo a performar. E eu quero não performar, eu quero conseguir ser eu aqui agora, né? E realmente me conectar com você e poder te mostrar o máximo possível quem eu sou. Então, a comunicação autêntica é esse caminho, é esse treino, onde a gente se conecta com a gente mesmo, sem querer que a coisa seja diferente, mas acolhendo o que quer que seja, o que quer que esteja vivo dentro de mim nesse momento. Sem esconder, sem performar, né? Sim, você vai nomeando os seus sentimentos, falando sobre eles de forma verdadeira, honesta, sem atender aquilo que a gente, na verdade, tá o tempo todo achando que o outro espera da gente, né? Porque, de repente, nem é aquilo mesmo que o outro espera da gente. Também, mas são essas máscaras sociais, né? Tipo, se eu estou aqui sendo entrevistada, então eu tenho que colocar uma máscara, eu tenho que, Sim. né? Sim. Então é um pouco esse caminho de deixar desmontar esse tem que. Né? Tá. Eu até falo para meus alunos assim, o japonês abriu um restaurante chamado Tenkei e faliu, não sabe por quê, né? Porque a gente não gosta de ter que, né? Isso é aprisionante. Então, como é que a gente também se permite não ter que performar essas máscaras sociais que a gente mesmo se coloca, né? Sim. Mas antes disso, me conta um pouquinho de você. Quem é você? Cara, eu venho da música, né? Eu já lancei alguns discos, tem lá no Spotify, se vocês quiserem ouvir depois. E durante muito tempo eu achei que eu era compositora, cantora, produtora musical, fazia trilhas, trabalhava muito em São Paulo até. Mas sempre… Você é carioca? Sou carioca, mas fui morar em São Paulo quando eu tinha uns 20 e poucos anos e fiquei 13 anos lá. Por conta da carreira musical? Eu fui morar lá porque eu me inscrevi num projeto de uma performance, não sei se você conhece a Denise Stoklos. Me inscrevi num projeto dela e fui selecionada. E aí fui morar lá, então, era um projeto de 1 ano. E acabei ficando por lá. Mas, paralelamente à música, que sempre foi uma paixão desde que eu era muito pequena, assim, sempre vivi, assim, sempre foi um lugar muito acolhedor. Ficar ouvindo, né? Ouvindo o que as pessoas estavam falando através da música. Principalmente, eu acho que eu tenho uma coisa com a palavra, sempre tive muito forte, assim. Então, era um jeito de eu não me sentir tão sozinha. Então, eu sempre fui muito colecionadora de música e aí depois isso se desdobrou em trabalhar com música. Mas eu venho de uma família muito disfuncional. Então, na minha infância, eu quase não falava. Eu tinha muito medo. Sabe, uma família assim, eu tenho 5 irmãos, mas aquela família moderna que o pai casou 800 vezes, configurações diferentes e… Então eu lembro que eu sentia muito um aperto no meu corpo, assim, eu me sentia muito reprimida. Senta Direito, Garota. Eu adorei quando eu vi esse título, que eu falei, nossa, isso daí é a história da minha infância. Senta Direito, Garota, encolhe a barriga, não sei o que lá. Então, mas sua mãe era rígida? Muito. Então essa repressão física vai se tornando uma repressão psicológica, Sim, né? É uma alegoria, né, o Senta Direito, Garota. É claro que a gente ouve da nossa postura, das nossas pernas, mas tem muitas formas. Sim, claro. Da gente
ser controlada, né? Porque não deixa de ser um controle do nosso corpo, da nossa forma de existir no mundo. E como que o corpo, né? Eu estudo muito neurociência, por exemplo, e a gente aprende que a informação, ela é mão dupla entre o cérebro e o corpo, mas é 20% do cérebro para o corpo e 80% do corpo para o cérebro. Então, assim, só que como a gente aprendeu A gente acha que a gente sente primeiro e depois o corpo faz. Mas é o contrário. E ainda pior, né? Os nossos pensamentos, eles reafirmam o que o corpo sente. Então, se eu começo a me sentir reprimida aqui, por isso que eu comecei, peraí, deixa eu respirar, deixa eu olhar, porque se eu não acolher esse medo, o meu pensamento pode começar a querer acreditar que você não está gostando muito de mim. Eu começo a ler sinais, por exemplo. Pode ser, né, a paranoia, esse tipo de coisa. Tem muito a ver com isso. O teu corpo se sente com medo, o seu sistema nervoso autônomo te coloca num estado sem você escolher de luta ou fuga, e de repente você tá agindo de acordo com isso ao invés de você estar inteiro de novo, né? Então é muito interessante essa repressão do corpo, o resultado que isso dá mental, né? Mas conta, aí você tinha essa mãe rígida, e você se sentia aprisionada nesse corpo. Sim. Isso muito jovenzinha. Isso desde sempre, né? E um belo dia você falou, quero ser cantora, e foi tudo bem ser cantora? Não, era sempre meio atormentante. Sim, mas porque não é uma carreira, né? Não é você estar escondidinha no cantinho ali, por trás das câmeras, né? Você tá ali. Mas era, ao mesmo tempo, um movimento de cura desse não espaço, desse não lugar que eu habitava, né? Mas, ao mesmo tempo, desde que eu lembro a primeira vez, eu acho que eu tinha não lembro quantos anos eu tinha, se era 15 ou 13, não me lembro. Que eu fui viajar com meu pai e eu peguei aquele livro Profecia Celestina. E esse livro, assim, abriu a minha vida para um outro caminho. Então, desde sempre eu fiquei estudando, fazendo workshops. Aí eu lembro que minha irmã, quando eu tinha 15 anos, me levou num workshop do Cacaverá. E aí aquilo ali, nossa, tocou meu coração. Então eu sempre fui muito de mergulhar nessas experiências meio para me curar dessa repressão, desses meus traumas todos de infância, mas não sabia que isso podia virar um trabalho. E aí, na pandemia, mais ou menos, eu comecei a me especializar em comunicação não violenta. E em agosto de 2022, eu resolvi fazer uns videozinhos, assim, tipo, fazer umas pílulas no Instagram de comunicação não violenta. Porque até então, a sua carreira que você mostrava era de cantora. De cantora. Entendi, mas você já tá indo pro final da história. Quer que eu pare? Não, eu quero saber de tudo. Tem muita história. Essa é uma das histórias. Quando você chegou aqui, eu perguntei, né, se era Zoe, se era Zoé. E eu perguntei se era seu nome ou se era um nome artístico. E você falou que você mudou de nome, eu quero saber. Então, minha mãe chama Cláudia. Então, eu já nasci Claudinha. Ah, ela botou o mesmo nome em você. Você era... na verdade, meu pai, sei lá, achou engraçado fazer isso. E quando eu tinha 12 anos, minha mãe deve ter brigado com meu pai pela 1000ª vez e falou pra mim, olha só, você vai mudar de nome, porque esse nome não fui eu que escolhi, então pensa aí num nome. Eu fui no advogado, não sei o que, vou no advogado, não sei o que lá. Deve ter dado uma briga homérica, sabe? Eles já tinham se separaram quando eu tinha 4. Mas eu lembro de passar essa semana pensando nisso. Assim, e você gostava do seu nome? Eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu gostava muito da minha mãe. Então, assim, tudo que ela falava, eu falava, tá. Não tinha senso crítico. O cérebro demora até a gente ter 25 anos, né? Pra ele ficar formado. Então, na infância, a gente tem muito esse lugar de querer pertencer aos nossos pais, né? Mas eu lembro de ficar pensando assim, porra, que nome que eu vou mudar? Aí eu ficava assim, não sei o que lá. Aí minha mãe voltou e falou, não, o advogado disse que até os 18 você não pode mudar o primeiro nome. Então não vai mais mudar. Eu falei, tá. E aí a vida seguiu, não sei o quê. Claudinha seguiu. Claudinha enorme seguiu, né? E aí, eu acho que em 2016, mais ou menos, eu vi um filme que me arrebatou também, um filme do Jodorowsky, que chama Poesia Sem Fim. E quando eu vi esse filme, eu falei, nossa, essa é a história da minha vida, caramba! Fiquei muito tocada, assim, comecei a ver todas as entrevistas dele.
E aí, numa delas, ele fala assim: eu acho que todas as pessoas deveriam trocar de nome pelo menos por um mês, para sentir o efeito disso. Aí eu, aquilo lá despertou de novo aquela história do nome. E aí, meditando, me veio Zoe. Aí eu falei, pô, gostei de Zoe, cara. É isso, vou me chamar Zoe. Quantos anos você tinha? Já era grande, tinha 2016, faz quantos anos? Matemática ruim. Faz 8 É por aí, anos. né? 8 anos. 8 já? Uau. Vai fazer 8 anos. Eu sei que minha filha estava com mais ou menos 10. Falei, Tintim, mudei de nome. Primeira pessoa que eu quis contar. Aí ela, tipo, silêncio, assim, ela... Como assim? Falei, mudei de nome. Aí ela, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Ela, tá, qual é o nome? Aí eu falei, Zoe. Aí ela deu uma pausa, assim, ela... tudo bem, só te chamo de mãe mesmo. Pra mim não vai fazer Essa foi a muito... primeira que recebeu a notícia. A segunda foi uma amigona minha, assim. Eu falei, Antônia, mudei de nome. Mas as suas amigas mudaram a forma de chamar? Todo mundo. Não, eu mudei documento, eu mudei tudo. Sim, eu já entendi. Você mudou de verdade, né? De verdade. Legalmente falando. Mas foi fácil, né? Pra uma amiga, por exemplo, a Antônia. Não foi fácil. Já te chamava de Claudinha a vida inteira e a partir de hoje me chama de Zoe. Mas aí a Antônia pensou assim... Eu falei, Antônia? Falou. Eu sou médium, mas... Aí a Antônia falou assim, nossa, que lindo. Você sabe que eu ia botar o nome da minha filha ou Zoe ou Sofia. Você sabe o que significa, né? Aí eu falei, não. Ela falou, significa vida. Eu falei, porra, gostei. E aí, desde então, virou Zoe. Eu cheguei na terapia e falei, então, Marta, mudei de nome, agora meu nome é Zoe. Ela... Parabéns, minha querida, você acaba de receber alta. Mentira! E assim foi, então é Zoe. Entendi. Então fez muito sentido pra você. Muito sentido. E o que foi mais impressionante é perceber como que o nome é um mantra, né? Muito. Então, a partir do momento que eu me chamo Zoe, a minha história é muito curta, né? Sim, você tem só 8 anos. Exato. E Jodorowsky tinha razão. Todo mundo deveria experimentar, porque muda muito. Muda muito, é energético, não sei explicar. Intenso, imagino que mude muito. É nosso nome, o primeiro nome, né, a primeira forma como as pessoas se referem a você é muito forte. Ô Zoe, mas aí você ainda estava cantando quando você mudou de nome? Tava. Eu tinha lançado, quando eu mudei pra Zoe, eu não estava gravando nada, já tinha lançado 2 discos como Cláudia Adorei. E aí eu mudei pra Zoe, e aí na sequência eu gravei um disco. Não, eu gravei o último disco que eu gravei, eu demorei pra gravar. Eu gravei, tipo, sei lá, 4 anos depois e lancei como Zoe. Mas no Spotify eu atualizei, tudo virou Zoe. Tudo seu que você tinha virou Zoe. E a carreira como cantora? Cara, eu percebi que a música pra mim é um lugar tão meu comigo mesma, assim. Eu adoro a música pro junto, assim. Eu sou aquela pessoa das festinhas que pega a viola pra todo mundo cantar. Sim. Eu adoro cantar na sala, é meu lugar favorito de cantar. Então nesse momento tá... Mas você fez shows? Muitos. E aí? E aí o quê? Não era aquilo que te tocava? Não, eu gostava também. Sim. Mas, cara, ser artista é complexo, sim, né? Muito. Muito. Então era muito angustiante, assim. É muita vulnerabilidade, né? Não, é mais que isso, assim. Eu acho que não tem muito retorno. Então você coloca, e aí você paga as contas como, né? Recebe pouco, né? Recebe muito pouco. Em todos os sentidos. Eu acho que até recebe muito de outras coisas, mas assim, na vida prática, terrena, de pagar conta, de ser mãe, de não sei o que lá, começa a ficar puxado, sabe? Sim. Mas tudo certo, eu comecei a dar aula de música, eu dava meu jeito, era técnica de som, fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas… Você dava aula de música, o quê? Numa escola de música? Não, dava meio particular, assim, pra criança, pra adultos também. Pra conseguir, né, um dinheirinho fixo ali, não sei o quê. E exatamente essa Marta que me deu alta,
Ela me ajudou muito a começar a dar aula de música, porque eu mudei para o Rio de volta de São Paulo. São Paulo eu até conseguia trabalhar mais, mas quando eu cheguei no Rio, fiquei meio sem trabalho, assim, fiquei muito angustiada. E aí a Marta falou, cara, começa a dar aula. Eu falei, pô, mas vou dar aula de quê? Ela falou, você não toca violão? Dá aula de violão. Eu falei, mas eu não toco tanto assim para dar aula. Não, vai ter sempre alguém que toca pior que você. Começa. E aí eu entrei numa gira de dar aula para criança. E aí eu percebi que eu não estava dando aula de violão, que eu estava fazendo uma outra coisa. Uma coisa mais terapêutica. E isso começou a despertar esse novo caminho que se abriu. E que é o que eu vivo plenamente, muito feliz hoje. E aí, como é que foi essa trajetória? Através dessa aula, despertou e o que você foi fazer primeiro? Eu sempre, no paralelo, eu sempre fiquei estudando, eu sempre fiquei fazendo cursos, sempre fiquei lendo sobre autoconhecimento, sobre ferramentas, né, para sair desse tormento interno que eu vivia e tudo mais. E quando eu encontrei a comunicação não violenta, eu fiquei muito apaixonada. E aí eu mergulhei profundamente e comecei a estudar muito, a ler tudo e estudar muito. Você encontrou como mãe ou não? Foi naquela processo de busca materna para uma educação diferente, não? Cara, não, eu sou mais velha do que esse momento da educação diferente. Infelizmente, coitada da minha filha. Eu adoraria que ela… sua filha estava com 18? 19. Fui uma mãe terrível com ela. Mas estou melhorando. Mas a comunicação não violenta, ela veio muito dessa história da minha família ser tão disfuncional e eu não ter aprendido a falar, né? Então eu acabava vivendo relacionamentos onde eu não conseguia falar o que eu estava sentindo, eu não conseguia me colocar, eu ia engolindo até a hora que a pessoa não tinha nem chance mais. Porque aí quando eu falava, eu já fuzilava. Porque era tanta coisa armazenada que aí quando saía como uma bomba. Eu falei, cara, isso aqui tá repetindo. Isso nas suas relações afetivas? Afetivas de trabalho também. Mas mais nas afetivas, né? Assim, nos casamentos, assim, tipo… Eu falei, porra, tá estranho. E eu não conseguia, cara. Quando eu tinha vontade de falar, eu tinha tanto medo de desagradar a pessoa que eu não conseguia falar. Não conseguia. Então… Quando eu me deparei com a comunicação não violenta, eu percebi que, nossa, existe um caminho, dá para aprender isso. Isso que eu não consigo, que fica preso aqui na minha garganta. Dá para aprender. Quero aprender. E aí eu tenho hiperfoco, né? Então eu quero aprender e aí eu fui até de repente me ver podendo passar isso adiante. E aí você chegou a ser facilitadora da comunicação não violenta, a palavra que ela me ensinou. Porque não é professora, né? Porque professora acho que tem uma coisa acadêmica, formal. Sim. No processo de certificação da comunicação não violenta, que é um processo que dura 5 anos, uma das primeiras etapas é comece a ensinar. E aí eu falei, tá bom, vou começar a ensinar. Chamei uns amigos, fiz um negócio assim, tipo lá, 5 pessoas. E comecei. E no paralelo eu comecei a fazer umas pílulas de comunicação não violenta no meu Instagram. Sim, foi então quando começou a sua carreira na mídia social, na é isso? Na mídia social. Mas, Ozu, explica um pouquinho o que você pode dizer sobre comunicação não violenta. Só porque a gente presume que as pessoas saibam o que é, mas nem todo mundo sabe o que é. Então, a comunicação não violenta ela foi inventada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. E o que levou ele a criar isso foi que quando ele era mais ou menos pequeno, a família dele se mudou para Detroit. E quando ele chegou na turma, a professora fez a chamada, por causa do sobrenome dele, os moleques viram que ele era de origem judaica. E aí bateram nele. E aí ele chegou em casa e ele fala que desde esse momento ele cresceu a pergunta nele, assim, tipo, cara, o que faz as pessoas serem violentas? E o que faz as pessoas da minha família que sobreviveram ao Holocausto serem tão amorosas? O que é isso? Né? O que causa isso? Então ele conta que ele cresceu com essa pergunta, aí ele foi estudar psicologia, não achou essa resposta, e aí depois ele encontrou Gandhi. Então ele se apaixonou pelo trabalho do Gandhi, e aí ele usa o termo não violência por causa do Gandhi. Sim. E que depois até virou uma questão para ele, porque a comunicação não violenta ela é muito do sim. Ele defende a ideia de que o não
não está conectado com a vida, não existe. O não é real. O que é real é o sim. Então, o não violenta virou um paradoxo na própria criação dele, assim, né? Tô tentando... Em que sentido? Quer que eu dê exemplos? Por exemplo, como é que eu resumiria a comunicação não violenta, né? Seria pensar como tornar a vida mais maravilhosa. Essa é a base de toda a filosofia que ele criou. Mas então o tempo inteiro que você fala, você está pensando nisso? Não. O que torna a vida não maravilhosa? As relações de poder, né? As comparações. Né? Então ele começou a mapear e perceber, nossa, há 8.000 anos a nossa sociedade começou a se basear num outro momento. A gente saiu, né, do tribal circular e a gente começou a entrar numa coisa mais vertical. De hierarquia de poder. De hierarquia de poder. E isso torna a vida um inferno. Então, como é que a gente desconstrói isso de uma forma onde ele percebeu que todo ser humano naturalmente quer contribuir com a vida do outro? Que isso é uma coisa natural, segundo ele. E o que faz com que a gente não queira? Aí ele percebeu que é muito da nossa comunicação. Porque ele falou, se a comunicação, se a violência é causar dor no outro, então muita da nossa comunicação é violenta. Vamos olhar para isso. Aonde que é violento? Por exemplo, quando eu te digo que você tem que fazer. Tem que. Voltamos pro tem que. Sim. Né? Quando eu não te enxergo como um ser humano igual. Mas as relações seguem hierárquicas. Se mudar só a comunicação, aquela relação não vai deixar de ser de poder. Por exemplo, maternidade. A maternidade é uma relação de poder. Né? E eu trabalho muitíssimo para compensar essa relação de poder. Isso já é dado. Eu sou mãe, tenho uma filha. Mas como é que eu compenso esse poder para que eu não me alimente dele, né? O Jung fala uma frase que é muito linda, né? Que o contrário do amor é o desejo de poder, né? Então esse lugar, na maternidade, por exemplo, eu era apaixonada pelo poder que eu tinha. Sim, e aí a gente acaba chegando nesse lugar do abuso do poder, né? Do abuso do poder, exatamente. É muito fácil, né? Quando você se pega, você fala, sim, nossa, eu tô mandando. Funciona eu falar assim? Sim, porque eu tô mandando. E aí o filho reage por medo, ele te obedece porque ele tá com medo, né? Você percebe que beleza, funcionou aqui, mas funcionou a curto prazo. A médio prazo, meu filho tem ódio de mim. A longo prazo, meu filho nem olha na minha cara. Tô dando exemplos, né? Então não funciona, na verdade, né? Não funciona quando uma pessoa te obedece por medo. Não funciona. E essa coisa do tem que, do dizer que você estava dando exemplo, de dizer como você tem que fazer. Quando eu digo como você tem que fazer, por trás do meu discurso tem eu sou melhor que você. Isso não existe, isso é mentira, não tem isso. A gente pode ter, eu sei jogar gamão trocas, melhor do que você. Você sabe, sei lá o que, melhor do que eu, né? A gente tem facilidades para coisas, mas enquanto essência não tem o melhor, né? Então a comunicação não violenta, ela mostra muito que a gente não é nem dependente do outro, nem independente. Que a gente é interdependente, a gente é interconectado. Não tem como eu pensar na realidade separada, né? Porque se só eu enriqueço, por exemplo, eu vou pagar esse preço, né? O cara que é milionário, ele vai ter que andar com seguranças, ele vai ter que... Ou seja, não tem separação. Eu não consigo viver numa ilha isolada e fazer só o que eu acho bom para mim. Só que a gente está numa sociedade onde é muito individualista. Sim. E é possível usar a comunicação não violenta nas relações de trabalho, nas relações profissionais? Totalmente. Eu dou muitos cursos em empresas, em né, vivências para as pessoas perceberem. E é muito através de, cara, sente no seu corpo. Começa a perceber agora que você entendeu esse conceito aqui. Começa a perceber isso no teu corpo. E aí isso vai construindo uma nova forma de se comunicar, né? Que basicamente eu quero te fazer um pedido
mas te dando o direito a dizer não, te deixando muito confortável. Então, mas nas relações de trabalho isso é possível? Cara, nas minhas relações de trabalho, sim. Eu não sei, eu não trabalho numa empresa, né? Pois é. Que precisa de resultados, né? Que tem a base capitalista de produtividade gigante. Então você não pode dizer não. Você tem que me entregar 5 coisas até amanhã. Você tem um prazo, você não pode dizer não. E aí não tem como aplicar comunicação não violenta? Tem como aplicar. Por exemplo, se você tem um prazo até amanhã para me entregar 5 coisas, desde quando eu sei disso? Né? Então, eu levo em consideração a informação que eu tenho e comunico ela de uma forma onde eu te deixo confortável para criativamente descobrir estratégias para que aquilo ali se cumpra. Então, é uma ampliação de espaço, né? E um respeito ao outro. Sim. Então, como é que eu não abro mão de mim, mas também não abro mão de você? Para casamento é também muito… Fala um pouquinho aí. Casamento é essencial, né? Pois é. Para casamento é essencial. Ó, Dia dos Namorados vai ter aí em curso para namorados. Cara, é essencial porque a gente não aprendeu a se comunicar. A gente aprendeu a falar, mas não a se comunicar. E a gente reproduz muito o que a gente aprendeu na nossa infância. E muitas vezes não foi tão legal, né? Hoje em dia tem educação positiva, tem muitas ferramentas, mas o jeito que a minha filha fala hoje, apesar de eu ter traumatizado ela muito… Na medida que eu fui me transformando, né, parece que o filho ele recebe aquilo de alguma forma. Por isso que o caminho é muito importante da gente com a gente, né? Sim. Porque o filho, de alguma forma, parece que mexe energeticamente. Então, minha filha falando, ela é totalmente mediadora, ela é totalmente diplomática. É muito impressionante de ver. E o jeito que ela fala comigo, assim… Quando ela não tá tão virada, né? Tô pensando aqui, refletindo. Mas eu acho que assim, o que eu… Essa coisa da gente importar, né, a CNV, a comunicação não violenta, e essa forma de se relacionar, ela se encaixa dentro da nossa cultura, entendeu? Porque eu vejo quando ela é, muito superficialmente falando, né? Porque eu nunca estudei, eu vejo uma coisa muito mecânica, americanizada. Isso que me dá uma, né, às vezes uma… Porque a gente tem que trazer pra nossa cultura, né? Trazer pra nossa forma de se relacionar. Então, eu acho que foi por isso que eu saí do nome comunicação não violenta para comunicação autêntica. Bom. Porque começou a me incomodar um jeito meio robótico da fala. E você percebe que, assim, as pessoas… Quando você conhece alguém… americana, que mora lá, ele já tem uma forma diferente da gente, de estar sempre rindo, de não sei o quê. Não, mas isso não tem nada a ver com a comunicação não violenta. É uma outra maneira de se expressar o sentimento. Cara, eu não vejo assim. Eu não acho que esse é o problema da comunicação não violenta. Qual é o problema? Porque, primeiro, eu acho que… Não, o problema, eu, por exemplo, como artista livre, assim, tem uma coisa que eu não gosto de nada muito regrinha. Sim, eu acho insuportável. Mas existe um lugar… Vou dar um exemplo, que eu acho que é mais fácil. Sim. Por exemplo, com a minha filha. Né? Então, a gente mora, eu e ela, em Portugal. E ela adolescente, só tem eu e ela na casa. Lava a louça, faz o jantar, faz comida, faz… E aí a louça, né? Eu fiz a comida, você lava a louça. Ah, tá bom. Daqui a pouco eu lavo. Aí esse daqui a pouco eu lavo pode durar vários dias, né? Tipo assim, no ritmo do adolescente, o daqui a pouco… Sim. Então, eu brigava muito com ela por causa dessas coisas, antes de eu ter a ferramenta. Com a ferramenta, como é que foi? Sim. A ferramenta, do Marshall, tem 4 etapas, né? Então, a primeira é a observação, que é o momento onde eu falo do outro. É só aqui que eu falo do outro. Todo o resto eu falo de mim. E isso é o pulo do gato. Como é que eu falo de mim na hora que eu tô machucada com alguma coisa que você fez? Eu esperava que você fizesse isso, né? Não, eu continuo falando do outro se eu falar assim. Como é que eu me sinto, né? Mas vamos voltar para minha filha para ficar claro. Então, observação. A pia tá com a louça do jantar, do almoço do jantar, e ainda não foi lavada, né? Aí eu penso, eu gosto da pia
limpa quando eu acordo. Pra mim é super importante a pia limpa. Porque começa o dia, senão o negócio já me dá uma preguiça. Já dá preguiça acordar, né? Você ainda acorda com aquela sujeira. Pra mim, eu não gosto. Pra ela não faz diferença. Então, primeiro eu tenho que levar isso em consideração. Mas será que não faz diferença? Ou porque ela presume que você vai lavar? Não, mesmo se eu não lave, assim… Aí começa um bom ponto que você falou. A gente sai do presumir. A gente realmente acredita. Não, se ela não lavou é porque para ela não faz diferença, né? E ela fala, não, para você é importante a pia lavada quando você acorda. Para mim não é. Ok, então já começa com um dado importante. Temos uma diferença aqui na importância das coisas. Mas dividimos a mesma casa. Então como é que a gente vai achar uma solução para isso? Então eu começo com a observação. Quando eu acordo e vejo a louça toda na pia, aí eu vou dar E aí a observação é importante o seguinte: que seja o mais fiel ao acontecimento. Então não é quando eu acordo e vejo essa zona, a zona já é um julgamento. Porque para mim pode ser uma zona, para ela pode não ser. Então a gente vai tirando isso da comunicação para já não gerar uma desconexão de cara, né? Então eu falo, quando eu vejo a louça assim, eu fico irritada. Que é a segunda etapa, eu me sinto, é o sentimento. Né? Então como é que eu me sinto quando eu vejo diante disso? Eu fico irritada. Por que eu fico irritada? E aí a gente aprende na comunicação autêntica que o sentimento, ele não é uma descrição da realidade. Ele é, na verdade, um caminho interno para eu descobrir o que de importante não está acontecendo nesse momento. Então, se eu me sinto irritada, é porque alguma coisa importante para mim não está acontecendo. E aí a gente chama de necessidades. Né? Então, o que são necessidades? Necessidades são qualidades da vida que brotam dentro da gente, que a gente não escolhe muito. Não é uma coisa tipo, eu escolho ficar cansada. Não, o meu corpo me mostra que eu tô cansada. Né? Então eu tenho uma necessidade de descanso, porque eu sinto o meu corpo pesado. Isso me mostra que eu preciso descansar. Então, isso também é muito poderoso, porque aí você não responsabiliza mais o outro pelo que você sente. Porque você percebe que o sentimento ele é muito bem-vindo, porque ele está me mostrando algo importante de mim. Se for prazeroso, está mostrando que alguma necessidade está sendo atendida. Se for desprazeroso, está mostrando que não está sendo atendido. No caso da louça, voltando… Falta o quarto, né? Estou me sentindo irritada, por quê? Porque para mim é muito importante, ou seja, necessidade… Aí eu posso escolher várias situações. Pode ser a reciprocidade, o apoio… Vamos colocar, para mim é importante que tenha um equilíbrio aqui na nossa relação. Que a gente colabore com as… Que a gente colabore. Colaboração, vamos botar colaboração. A colaboração para mim é muito importante. Então aí eu vou para o pedido. O pedido tem que ser uma coisa bem concreta. Então não pode ser assim, dá para você ser mais arrumada? Porque isso é abstrato. Então qual é o concreto? E essa é uma história que aconteceu mesmo. Então, falando disso, aí eu falei… É possível que antes de você dormir, você lave a louça? Para quando acordar, a pia tá… mãe, mas pô, tô cansada, não sei o que, à noite, não sei o que… Ok, ela disse não. Eu quero acolher esse não. Como é que eu aprendo a acolher o não? Percebendo que todo não esconde algum sim. Então, quando ela me diz isso, que necessidade que ela está cuidando? Necessidade de descanso. Quando eu me conecto com a necessidade dela, ao invés de eu focar no não, de eu ouvir o não e me sentir rejeitada, não vista, sei lá o quê… Não atendida. Não atendida, eu percebo ok, ela está cuidando do descanso. Então, deixa eu pensar numa outra proposta que caiba o descanso dela. Então, mais uma vez, eu me coloco junto. Eu não me coloco superior. Entende? O tempo inteiro a gente fica fazendo esse caminho de voltar Mas aí a vontade dela está sendo atendida. Ainda não, a gente não terminou a conversa, né? Então, o pedido…
mais do que uma solução imediata, ele é o começo de uma conversa. Uma negociação. De uma negociação para que a criatividade surja e a gente possa achar soluções possíveis para ambas. Qual foi a solução? Foi ela levar a louça pro quarto dela. Deixar a louça suja dentro do quarto dela? Eu falei, olha, se você não precisa dessa pia lavada de manhã, eu preciso. Se você não quer lavar à noite, então a outra possibilidade é, você deixa a louça no teu quarto, então, e aí quando você acordar, você lava. E aí a gente deu risada e aconteceu. E ela levou a louça pro quarto? Levou. Eu não sei se isso me atenderia, tô pensando aqui. Mas é assim, isso não é uma coisa natural. Começa a ser natural, porque você percebe que no momento onde eu considero que ela também tem necessidades importantes e eu não imponho a minha, onde eu flexibilizo de uma forma possível para ambas, a vida fica muito melhor, a gente fica muito mais conectado. E o ser humano precisa de conexão. Então isso vai te alimentando um novo raciocínio, uma nova forma de falar. Que pode ser natural, que pode ser… Porque pra mim isso aí foi uma ginástica mental que você fez. Mas é uma ginástica, é uma musculatura que você começa a criar, né? Um treino, Sim, mas você fazer isso o tempo inteiro com todas as pessoas na vida é viável? Não é viável, mas é muito útil. Né? Na nossa… sim. É muito útil. É muito útil, a vida muda muito. Minha vida mudou muito. Minha relação com a minha filha mudou muito. Muito. Mas com a minha mãe, por exemplo, ainda não consegui solucionar. Você tenta? Cara, agora eu tô numa pausa. Eu dou pausas. É porque no caso ela que tinha que tentar, né? Porque Então, ela que é a hierarquicamente superior. Se é que existe isso. Porque agora são duas adultas. Mas a comunicação não violenta, a base é a empatia, né? E o que é a empatia, né? A gente conseguir se colocar no lugar do outro, se interessar pelo ponto de vista do outro. E então tem pessoas que têm mais dificuldade de desenvolver essa… Com certeza. Tem pessoas até que não conseguem ter empatia, né? Meio uma questão cerebral mesmo, assim. Então, isso eu também falo isso nos meus cursos, que é muito importante a gente… Pegar a bonequinha. É muito importante a gente também perceber que, diante de patologias, não se usa a comunicação não violenta nem a comunicação autêntica, porque a proposta dessa ferramenta é conectar. Quais patologias? Narcisismo, bipolaridade, esquizofrenia, qual é a outra? Essas aí, né? Porque existem. E isso eu tô dizendo porque eu vivi uma relação tóxica que eu tava no mergulhão da comunicação não violenta. Você tava nesse super mergulho de estudo. E ficava tentando usar e não conseguia. Eu falava, cara, não é possível. Aí você falou, não funciona, é tudo mentira. Porra! E aí eu fazia psicanálise na época, assim, e eu perguntava pra minha psicanalista, eu falava, cara, mas por que não funciona? Eu não tô entendendo. O que é essa pessoa? Me ajuda, eu não tô entendendo. E a psicanálise neutra, né? Tipo, você tem que ver o que te atrai nessa pessoa, não sei o que lá. Aí eu mudei de terapia, fui pra uma terapia mais moderna. E aí no segundo dia eu tava falando pro meu terapeuta assim, não, porque ela, não sei o que, né? Eu falei, nossa, olha eu, né? Ensino comunicação não violenta e tô aqui julgando minha namorada. E aí o cara falou assim, não, mas espera aí, Zoe. O que você está me descrevendo é uma relação tóxica. E em relações tóxicas, a gente não quer conectar, a gente quer desconectar. Porra! Sim. O cara me salvou, assim, anos de vida, sabe? E depois eu liguei para minha psicanalista e falei, cara, olha só. Por que você me explicou que existia um negócio chamado borderline? Pelo menos para eu estudar a parada, porque eu não sabia. E é uma outra lógica, você não entende, porque você não tem… É uma lógica fora da lógica mais normal das pessoas, né? Então eu ficava tentando, não conseguia, minha energia se esvaindo, né?
Então isso é um ponto também muito importante de saber, assim. Tem situações mas nem que… todo mundo vai saber fazer um diagnóstico, né? Não, mas tem alguns sinais que eu acho que facilitam, né? Por exemplo, essa pessoa ela tem capacidade de refletir sobre ela mesma. Na hora de uma discussão, né? Depois a gente consegue… Já te pediu desculpa, né? Alguma vez na vida ou nunca pediu desculpa? Mas as pessoas em geral têm dificuldade de refletirem sobre elas mesmas, né? Não sei. Eu hoje em dia tô cercada de pessoas que não têm essa dificuldade, assim. Eu acho que na verdade eu acabei também… Se fechando na sua bolha. Não sei se é me fechar na minha bolha, assim… Porque minha bolha, eu não vejo como uma bolha. As pessoas são tão variadas, são de lugares tão diferentes, de profissões tão diferentes, de níveis sociais tão diferentes. Então, eu sinto que é uma bolha humana. Sim. Mas tem alguns critérios. Da CNV por quê? Porque eu comecei a estudar com o Gabor Maté, que é um especialista em trauma, né? E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, da cura ser através do retorno à autenticidade. Porque o que a gente vai perdendo na vida é a autenticidade. E o que seria a autenticidade, né? Eu ser quem eu sou. Não interessa o que isso signifique. Né? Eu poder me reconectar com essa minha essência que me habita. Então, o Gabor fala que quando a gente nasce, a gente tem duas necessidades muito importantes. Pertencimento e autenticidade. E que na maioria das famílias… Hoje em dia eu acho que até menos, mas pelo menos na minha geração, a gente vai abrindo mão da nossa autenticidade para pertencer. Para pertencer, até uma hora que você já não sabe quem você é. E isso pode pelo menos me levou a tentar me matar, por exemplo. Porque eu estava tão perdida, sim, não sabe tão quem longe. é, então não sabe o que quer, né? Não sabe, isso vai se contaminando para tudo. Exatamente, né? Então, assim, é muito importante esse resgate à nossa autenticidade. E eu percebi que, para mim, o caminho mais rápido foi pelo corpo. O que eu estou sentindo agora? E acho que a CNV não contemplava isso? Não, acho que a CNV contempla isso, mas a CNV eu sinto como um clubinho radical que, no fim das contas, eu já vi, por exemplo, grandes mestres da CNV falarem de uma forma, das pessoas que ensinam a CNV, de uma forma julgando essas pessoas. E ali eu falei, que contradição, que estranho, não gostei, não quero. Sou livre, posso fazer o que eu quiser. Sim. Que ferramentas que funcionam na minha vida, é isso que eu tenho para ensinar. E a base é a CNV, mas não só. Eu acho que, por exemplo, o estudo do sistema nervoso é muito importante, porque na hora que eu me desregulo, eu não consigo nem acessar as ferramentas, né? E ao mesmo tempo eu não quero… que a gente estava falando, numa briga, né? Você tá profundamente emocionada, desregulada. Então, como é que eu vou fazer aquela ginástica mental toda? Então é importante aprender numa briga que horas que a gente pede uma pausa. Porque eu percebo que se eu falar mais uma palavra, eu vou me arrepender depois, porque eu vou te machucar. E eu te amo e eu não quero te machucar. Né? Então como é que eu começo a lidar com essa minha máquina biológica junto com a minha máquina intelectual? Tá, então voltamos. Na pandemia você começou a fazer videozinhos de CNV, vídeos pra rede social. Eu comecei um pouquinho depois da pandemia. Na pandemia eu fiquei estudando muito. E aí 2022, agosto, 1º de agosto de 2022 eu fiz o primeiro. Oficialmente produtora de conteúdo. Porque eu lembro muito dessa data, cara, porque eu lembro do medo. Eu falei assim, nossa, o que meus 2.000 seguidores vão pensar de mim agora? E aí começou falando sobre CNV. Comecei pílulas de CNV. O que é o não para CNV? O que é não sei o que é o não para CNV? O não esconde um sim, né? Então como é que eu aprendo a falar o sim? Porque afinal de contas, voltando àquela história, o sim é o que está conectado à vida. O sim é o que existe. O não não existe só pelo não. Não. E qual foi o sim que você escondeu agora? Eu pensei agora assim, por exemplo, botar limites, né? Isso é super importante, mas eu posso… E aí eu acho que tem isso também, porque às vezes eu sinto pela minha história de vida que a não violência
total, às vezes não era possível. Não é possível. Então, assim… A não violência pode ser violenta. Também. Então, eu acho que a autenticidade comunica melhor do que a não violência. Pra mim, também. Sim, né, a gente tá aí falando de como é que isso chega em cada um. Mas faz é mais sentido. E é importante, porque eu acho que, por exemplo, a comunicação não violenta, se a gente aplicar isso em grupos mais vulneráveis, pode ser muito perigoso. Isso que eu tô falando. Você dizer pra uma mulher que apanha do marido, entendeu? Que ela tem que usar comunicação não violenta, ou se você falar de uma pessoa que tem uma luta antirracista, entendeu? Por conta de milhões de violências que ela atravessou desde o dia que ela nasceu, porque ela não deixa de ser preta nenhum segundo da vida. Então, mas tem uma professora preta de comunicação não violenta maravilhosa, que inclusive na aula dela, primeira aula, ela pegou um trecho do filme do Malcolm X. Ele treinando a galera pra passeata, baseado na não violência. E caralho, nossa, eu passei Sim, mas mal. aí, maravilhoso. Não, maravilhoso. É uma ferramenta, mas Sim. ainda assim não pode ser exigido que quem sofreu… exatamente. Que é aquilo que a gente tá falando. Quem sofreu a violência, e é isso aí. Como é que a gente reage? Eu acho que primeiro, a mulher que apanha do marido cai nessa classificação do desconectar, né? Sim, não conecta, não tente conectar aqui, não tem conexão. Né? Agora, se a gente pensar em lutas como o racismo, como a homofobia, nessas coisas, realmente eu não sei. Eu vou dizer que eu não sei, porque eu me especializei mais na ferramenta no pessoal. Sim. Né? Tem outros professores que vão na coisa mais social e que é lindo. Social e coletiva é uma outra coisa, Exatamente. Né? O seu é mais no tete a tete. Mas aí começou as pílulas e em algum momento você falou, vou fazer o meu, vou criar o meu jeito de ensinar, o meu jeito de… Não, eu acho que todo professor de comunicação não violenta, facilitador, ele cria o próprio método, porque não tem uma faculdade que você faça… É um método diferente, assim, né? E eu comecei dando curso de comunicação não violenta, mas aí eu fui estudar com Gabor Maté. Curso online? Aí eu fui estudar com Gabor Maté e aí fiquei muito fascinada com essa história da cura através da reconexão com a autenticidade. E o que é autenticidade, né? Porque também autenticidade é uma palavra que é confusa. Porque parece que a autenticidade é eu chegar pra você e falar o que eu quiser. É usar um sutiã de limão. Tipo… e ser violenta, por exemplo. Não. Pode vou falar pra você que você é uma escrota porque eu sou autêntica. Eu falo o que eu quiser pra você do jeito que eu quiser. Não. A autenticidade é eu falar de mim, do que tá vivo dentro de mim. Porque de você eu não sei. Não é ser autêntico, falar o que eu quiser sobre você. Isso é julgar, isso é ser violento. Isso é machucar o outro, né? Então é perceber que ser autêntico é mostrar lugares meus super vulneráveis. Isso é ser autêntico. Eu conseguir não esconder o que eu tô sentindo. Não esconder… Né? Agora eu não tô mais com medo, mas no começo eu tava com medo. É conseguir estar muito conectado consigo próprio. E poder trazer isso pro outro. E aí você criou um curso de comunicação autêntica. E é isso que você tá fazendo agora que tá… Conta um pouquinho mais. Aí eu tenho 3 módulos, módulo 1, 2 e 3 de comunicação negócio na rede social aconteceu. Aconteceu bem rápido, inclusive. E você curtiu? Cara, eu adorei, porque eu sempre amei, eu sempre fui a pessoa dos amigos que ficava falando desses assuntos. Entendi. Nem sempre muito bem-vinda, né? Nem sempre muito bem-vinda, porque eu era aquela pessoa da festinha que não conseguia ficar no… Pessoa chata da festinha, talvez, não sei. Eu sempre gostei muito desse lugar do estudo do humano, assim, né? Dessas questões. Mas é gostoso ficar filosofando na festinha também. Mas sei lá. Mas muitas Depende vezes, da festinha. Depende da festinha. E muitas vezes me sentia meio estranha, assim, sei lá. Então, assim, perceber que… Nossa, aqui eu posso falar do meu assunto favorito. Ainda por cima as pessoas vão se transformando e vão… Então te deu prazer? Me deu muito prazer. Me dá muito prazer. E hoje em dia você tem assumiu que é uma produtora de conteúdo? Eu não penso… Eu penso mais que eu sou uma pessoa que dou cursos
de autoconhecimento. Mas você tem que produzir muitas coisas para rede social? Como é que funciona essa sua… Cara, a minha produção para rede social está muito alinhada com o meu cotidiano. E eu sinto que fazer conteúdo diário é a parte social do meu trabalho. Assim, todos os dias eu entrego um vídeo de 1 minuto. Então todo dia você posta e entrega um vídeo de 1 minuto? Praticamente todo dia, com alguma ferramenta, algum insight que eu tive, alguma coisa que eu aprendi, que eu percebi que funciona, né? Então eu dou muitas ferramentas, eu recebo muitos feedbacks de pessoas que nunca pagaram para fazer o curso comigo, que falam: nossa, eu te sigo há não sei quanto tempo, tá mudando muito minha relação com meu marido ou com a minha mulher, não sei o que. Então é um jeito de educar gratuitamente. E qual é o curso hoje? É esse, comunicação autêntica, tem para casais, você falou? Tem para casais, tem Explica melhor. Pais, tem um que é conectando com os nossos filhos, conectando com os nossos parceiros, é esse que vai ter mais no meio dos namorados. Agora eu tô dando um que chama Roda de Cura e Comunicação Autêntica. São 2 diferentes. A Roda de Cura… Que é um grupo? Você atende um grupo? São grupos de alunos online, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Vou pegar mais água. Mas, na verdade, eu acho que, resumidamente, seria conseguir transbordar o que eu uso na minha vida diária e que eu realmente sinto que fez a vida fazer sentido para mim. Fez a vida ficar mais maravilhosa, como diria o Marshall, sabe? Então tem uma técnica, tem uma estrutura por trás, mas ao mesmo tempo tem muita prática, tem muito exercício, onde você vai entendendo, não aqui, mas no seu corpo, o efeito disso. E naturalmente suas relações vão mudando, no sentido de melhorar a qualidade. Às vezes também não ter mais relacionamentos alguns, mas… O que não era para ter, talvez. Talvez acaba naturalmente mudando, né? Mas na medida que você vai se reconectando com você mesmo. São meio cursos sobre essa reconexão consigo próprio, através de coisas práticas. Pois é essa roda de cura. O que significa a roda de cura? A roda de cura é um curso de 8 encontros, onde a cada encontro eu mergulho numa ferramenta diferente. Então, o primeiro encontro é só sobre o sistema nervoso. Não tem nada a ver com espiritualidade? Não. Apesar de eu achar que a comunicação não violenta, ela é espiritualidade na prática. Porque, por exemplo, quando eu pego um conceito espiritual de ame ao próximo como a ti mesmo. Tá, mas como é que eu faço isso? Né? Você colocando no lugar dele, né? Por exemplo, né? Então são… Pra mim, me fez assim… Eu que sempre li muito budismo, sempre gostei muito desse tipo de conteúdo, assim. Mas às vezes ficava muito… Você frequenta algum espaço espiritual? Você tem uma… Cara, eu não consigo me identificar com um espaço específico. Eu tenho o meu jeito. Sim, e aí a roda de cura são 8 encontros. São 8 encontros. Então, no primeiro encontro, eu explico sobre a teoria polivagal e o que acontece no nosso sistema nervoso automaticamente, sem que a gente escolha, né? O sistema nervoso autônomo. Porque, segundo Gabor Maté, a teoria polivagal, ela é tão revolucionária que ele acha que daqui a uns anos a psicologia não vai poder andar sem essa ferramenta da teoria polivagal. Então, eu já quero ensinar isso para as pessoas rapidamente. Eu fiz o curso, então eu resumo e passo coisas práticas para que a gente se autorregule, para que a gente corregule. Por quê? Porque um mundo com mais corregulação, com mais regulação, vai ser um mundo melhor. Então, de alguma forma, em que mundo eu quero viver e como é que eu construo isso, né? Sim. Então, o primeiro dia é o sistema nervoso. No segundo dia já é a comunicação autêntica. Então, eu resumo o que é a comunicação autêntica e dou algumas ferramentas. No terceiro, eu já vou para o Gabor Maté, né, que foi uma formação que eu fiz de 11 meses. Então, como é que eu pego o melhor daquilo para passar num encontro de 2 horas, para que seja útil, né? E assim vai. Cada encontro é um tema bem específico, com práticas e com ferramentas possíveis de se usar já naquele momento, sabe? A partir de agora. Né? Você não precisa estudar 11 meses. Sim. Não.
Pega essas 3 coisas aqui, pratica e vê o resultado. Experimenta, né? Sim, você deu uma simplificada. Sim, porque eu acho, cara, que… eu acredito muito no simples. Quando é possível, obviamente, né? Tô falando de um lugar muito privilegiado do simples. Sim. Né? Mas eu tô falando do lugar que eu habito. Então, assim, como é que a gente consegue simplificar para cuidar o máximo possível do máximo de pessoas. Sim. E da gente mesmo em primeiro lugar, porque no fim das contas, se a gente se abandona para cuidar do outro, não é real, né? Então, se eu empatizo com você e me abandono, como era na minha relação tóxica, né? Então, eu tinha muita facilidade de empatizar, mas eu estava empatizando comigo. Então, muita gente entra na comunicação autêntica pensando que, porra, agora eu vou solucionar meus relacionamentos. E sempre no primeiro módulo a pessoa termina falando, nossa, eu achei que eu estava aqui aprendendo ferramentas para me comunicar com o outro e eu estou vendo como é que eu me comunico comigo mesmo. Começa aqui, né? Aqui, eu comigo, quão violenta eu sou comigo mesma. Vamos olhar, vamos observar? Como é que a gente consegue mudar isso? Porque senão isso, né, isso vai para o mundo. Sim. Olhar para os seus quereres, né, genuínos também. E para o quanto a gente reproduz de conceitos e de vozes que também não são nossas, mas que estão dentro da gente, né? Sim, muito legal, legal. Acho que entendi um pouquinho. Legal. Zô, tem mais alguma coisa que você queira falar? Acho que você conseguiu dar um pouquinho simplificar um pouquinho disso tudo aí que você, né, fez um compêndio dos seus aprendizados e transformou num curso. E é isso que você está passando para frente. É isso. Obrigada por ter vindo. Obrigada também por estar aqui. Tá, parabéns pelo seu trabalho. Que bom que você veio de São Paulo. Boa sorte em tudo. Que bom, obrigada. Tá? Beijo. Beijo. O pecado tá chegando. Zoana tá. Senta direito, garota.